Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu gostaria de ensinar a vocês a como fazer ingressos, rifas, convites numerados de maneira automática e imprimir, gerar um PDF com vários convites, ingressos por folha, também de maneira automatizada. Para fazer isso, a gente vai precisar de 4 programas na verdade, mas 3 vamos ter que instalar. Geralmente o quarto você já tem, que é um editor de planilhas. Pode ser um editor do Excel, ou OpenOffice, LibreOffice, ou o que quer que seja, que consiga salvar em formato CSV. Então, o primeiro programa seria Photopea. Photopea ele é um programa online, é um editor de imagens online muito semelhante ao Photoshop. Tanto que ele abre arquivos de Photoshop e outros arquivos aí da família Adobe, da suíte Adobe. Então ele é muito similar, os atalhos são os mesmos, e ele é bem interessante para ser usado no design gráfico. O segundo programa seria o leitor de PDF Foxit, muito conhecido aí também, concorrente aí do Adobe Reader. E o terceiro seria o PDF Creator, que ele é um gerador de PDFs, ele é uma impressora virtual também, então ele funciona bem, com bastante ferramentas aí que vão nos auxiliar nesse processo. Então, eu baixei um arquivo PSD de um ingresso, tá? E fiz algumas alterações nele, no sentido de colocar um lugar para eu numerar, por exemplo, uma poltrona. Então, digamos que eu tenho um evento, eu tenho várias poltronas para preencher e eu preciso dar ingressos com poltronas numeradas. Isso pode ser rifa também, pode ser convite, qualquer outra coisa que você queira numerar, tá? Então eu criei camadas aqui, uma camada chamada poltrona e a outra com a numeração 001. Eu fiz ela separado e isso vai ser interessante porque eu preciso só mudar o numeral. Se eu colocasse poltrona 001, quando eu for mudar nas minhas variáveis, ele vai mudar também o poltrona, então vai mudar tudo para um número só. Então eu preciso separar de fato o meu numeral aqui do que eu quero indicar. Então eu tenho aqui o meu arquivo PSD, isso pode ser qualquer outro tipo de arquivo que você tenha, e eu vou gerar um arquivo CSV com a sequência de números que eu preciso para fazer essa troca de numeral ali e gerar vários arquivos numerados. Então eu vou lá no Excel, vou usar o Excel aqui e vou criar uma pasta de trabalho em branco, ok? A primeira coisa que eu preciso fazer é colocar um nome para minha coluna. Então eu vou colocar lá números, por exemplo. E o item de baixo e os outros abaixo vão ser os números que eu preciso para o meu convite. Então vamos supor que eu coloco um número de 1 a 100. Então são 100 convites, mas isso pode variar também, pode ser até mais do que isso. Se eu colocar lá 001, ele não vai identificar como 001, porque ele não reconhece números à esquerda. Eu tenho que fazer isso, pedir para ele, configurar ali no caso, para que ele leia dessa forma. E por que eu coloquei 001 e não 1 lá na poltrona? Porque se eu tenho meu número até 100 e eu coloco 1 até o 100 sem os zeros, ele acaba desconfigurando aqui o centro do número, Porque, por exemplo, o 1 seria um numeral, o 10 ou 20 seriam 2 numerais e o 100 seria um 3. Então, mudaria o centro aqui, ficaria fora de centro, fora de posição. Então, com o 001 eu consigo deixar todos na mesma posição. Então, eu vou colocar aqui, esse 001. Eu preciso vir aqui em número, nessa setinha que eu entro nas configurações de número, ok? E lá em categoria geral, tem vários tipos de categoria, eu vou em personalizado. Aqui não vai ter o tipo que eu preciso, mas eu vou colocar aqui no tipo 000. Pode ver que no exemplo ali ele já mudou 001, entendeu? Então se eu colocasse 2 zeros, 01, 3 zeros, 001 e dou um OK. Aqui, então ele já está com 001 e eu preciso fazer isso até o 100.
Então, como que eu consigo fazer isso? Eu venho aqui em preencher, série, marco aqui série em colunas, né? Porque eu só vou fazer uma coluna, não vou fazer em linhas, do tipo linear, e o incremento meu seria do 001 até o 100. O limite seria 100, né? Então ele vai até o 100 e para. E dou um OK. Aqui, ele criou, então, a minha lista de números até o 100. Mas você pode fazer com outra quantidade de números, né? Não necessariamente seja até o 100. Você pode fazer com mais. Porém, o processo vai ficando mais pesado, né? Porque são mais imagens que ele vai gerar, mais PDFs que ele vai gerar com esses numerais, ok? Quando eu for salvar, eu venho aqui em arquivo, salvar como, vou escolher um lugar, né? E vou salvar com qualquer nome, independente disso, mas o tipo de arquivo vai ser o CSV separado por vírgulas. Eu já fiz ali, ó, vocês podem ver que tem um números.csv, então nem vou salvar, né? Mas eu já tenho lá feito. Mas você vai salvar aqui e vai dar um salvar ali e OK. Então eu vou fechar aqui, né? Que eu já tenho esse arquivo salvo e vou lá na minha arte. Na minha arte, eu vou aqui na aba superior, no item imagem e vou em variáveis. Nessa parte eu vou definir que camada que eu quero que varie e o que eu quero que varie. Como eu já fiz isso antes, então ele já está meio salvo. Então eu vim aqui na camada 001, que seria a camada do meu numeral. Eu vou mudar o conteúdo do texto, ou seja, mudar o número ali até o que eu preciso. E o tipo da variável vai ser o tipo da coluna que eu numerei lá, que eu nomeei, né? Que seria números. Então, coloquei lá o nome da coluna que eu dei. Aqui em datasets, eu vou escolher o arquivo CSV que eu quero usar para puxar esses dados. Então, eu vou importar um arquivo CSV, né? E eu vou lá e vou escolher o números.csv. Vocês podem ver que ele está mostrando todos os números lá, ó. Até o 100 vai sobrar mais um. Não sei por que razão ele sobra mais um. Então vai ficar um arquivo sem números. Mas esse você pode apagar depois e fazer o processo sem considerar ele. Tá? Feita essa importação, eu vou aqui em exportar como. Eu tenho 3 tipos de formato que eu posso exportar. Dependendo do tamanho do arquivo, da maneira como ele foi feito, pode ser que fique muito pesado você fazer em PDF. Mas vamos fazer em PDF para facilitar o processo. Então eu venho aqui na qualidade, vou colocar 100%, vou salvar como PDF. Vou vetorizar o texto para ele não ficar rasterizado, ficar aquele quadriculado, né? E o tipo da variável para o arquivo dos nomes. O nome dos arquivos. Tá? Então eu vou colocar números também. Por quê? Porque ele vai salvar daí os meus PDFs com 001.pdf, 002.pdf. Então eu sei qual ingresso se refere àquele PDF. Posso colocar uma margem e vou exportar. Né? Ele vai demorar um pouco esse processo, né? Porque são vários PDFs a serem gerados. E ele vai me redirecionar aqui. Esse Photopea está instalado no navegador. Então ele funciona como se fosse um programa separado. Mas talvez no de vocês apareça lá na aba de downloads para vocês estarem fazendo o download do arquivo zipado, que é o que apareceu para mim aqui, ó, arquivo zipado, images.zip. Então eu vou lá, ó, já tem o arquivo salvo aqui, ó, vocês podem ver, images.zip, né? Não vou salvar, mas no caso vocês vão salvar aí. E eu vou lá na minha pasta, né? Lá na minha pasta, né, aqui vocês não vão ter esses arquivos, né, que aqui são os arquivos finais, né, já. Eu vou descompactar, né, o arquivo de imagens, só que ele não tem imagens, ele tem PDFs, tá? Eu aqui já apaguei o arquivo que não tem nenhum número, mas vocês vão ver que vai aparecer antes do 001, vai aparecer um arquivo chamado sem nome.pdf, tipo, sem nenhum nome, só um espaço. Vocês podem apagar esse arquivo e deixar o de 0 a 100. Então vocês podem ver aqui na pré-visualização, então tem lá o poltrona 001, poltrona 002 e assim por diante, né? Então são arquivos
aí numerados. Porém, eu quero colocar eles vários num PDF, porque eles, né, eu preciso imprimir isso. E não vou imprimir um por folha, né? Então eles são um pouco menores. Então eu vou usar o Foxit PDF. Como que eu posso usar ele? Só vou fechar aqui que eu já tenho aberto, né? Eu vou na impressão em lote. Só que antes, na verdade, impressão em lote não, na impressão normal. Mas antes eu preciso mesclar esses PDFs para transformar eles num só. Dá para fazer isso no Foxit? Dá, mas é um processo mais complicado. Eu prefiro fazer no PDF Creator. Então aqui, quando você já tem o PDF Creator instalado, a hora que vocês forem selecionar todos os arquivos, ó, vou pegar aqui, segurar o Shift, eu selecionei todos os arquivos. Aí eu vou lá no primeiro arquivo, com o botão direito, podem ver que aparece aqui, ó, mesclar. Então aqui eu vou vir em mesclar. E vou juntar todos esses PDFs num só. Só que ele vai juntar um por folha, né? Não vai juntar já os vários por folha. Então isso aí depende de outro processo. Pessoal, eu dei um corte aqui, porque ele deu um probleminha ali, mas eu já identifiquei. Na verdade é um detalhe apenas. Ele basicamente, se você clicar no 001 ali e tentar mesclar tudo, ele vai aparecer só um documento. Se você apertar no 100, no botão direito para mesclar, ele vai mesclar os 100, porém vai aparecer os 100 na primeira lista aqui, né? E eu preciso sequencial, então eu joguei o 100 lá para baixo, tá? Então só esse detalhe para vocês aí. Então aqui eu tenho a opção de mesclar tudo, né? Então eu vou clicar aqui em mesclar tudo. Ele vai gerar um arquivo, né, com 100 páginas aqui, ó, vocês podem ver. E eu vou continuar. Aqui eu posso nomear o arquivo, né, então vou colocar lá ingressos. Vou escolher um local e tal, tudo bem. Vou em salvar. Ele vai dizer que já existe, né, então vou substituir. Tá? E ele vai gerar para mim o PDF com os 100 convites dentro de um PDF. Porém, não estão divididos em 100 por folha, em vários por folha, né? Os 100 estão um por folha. Então, tem um arquivo com 100 folhas, cada folha é um convite, um ingresso. Então, aqui, ó, poltrona 001, 002 e assim por diante. Ó, ele vai variando aqui. Tá, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pegar e vou imprimir esse PDF em um outro PDF com vários por folha. Então, vou fechar aqui essa abinha do PDF Creator. Vou vir aqui em arquivo, imprimir, ou você pode clicar lá em cima também. O nome da impressora, vou escolher o PDF Creator para ele gerar para mim o PDF mesclado. Aqui, provavelmente, talvez esteja nessa parte, em dimensionar, né? Então, eu vou vir aqui em várias páginas por folha. Vou escolher o formato paisagem, né? Ordem da página pode ser horizontal, pode ser vertical. Podem ver que ele já está separado em vários por folha. Então, se eu colocar retrato, ele ficou virado, né? Se eu colocar paisagem, ele ficou certinho, tá? Então aqui eu tenho que ver o seguinte. Aqui ele já está no tamanho, podem ver que o zoom dele está em 100%. Mas às vezes pode ser que ele apareça, vamos supor lá, se eu colocar uma margem zero, podem ver que ele está 118,19%, ou seja, o arquivo está com um pouco a mais de tamanho do que o original. Eu preciso deixar ele 100% para que eu imprima no tamanho que ele realmente é, ele não redimensione, né, para o tamanho. Então aqui eu vou trabalhando na margem. Então, por exemplo, vou pôr uma margem de 1 centímetro, então ele ficou com 102%. 1,1, 100,68, 1,11, 1,12. É algo meio artesanal, 100%, perfeito. 1,14 deu 100% certinho. Pode ser que não dê, pode ser que fique alguma porcentagem um pouco diferente. Mas aqui eu consegui em 5 por 1, né? Então 5 numa folha, 5 por uma coluna. Se eu colocar 2 aqui, ele vai fazer assim, ó. Vai ficar 2 colunas e 5, só que ele vai diminuir muito a porcentagem lá, ó. Então tem que tentar
nessa proporção. Se você não tem problema com o tamanho der muita diferença de tamanho, você pode diminuir essa margem, você pode trabalhar melhor aqui. Agora, se você quer realmente que seja exatamente o tamanho que você fez a arte, você precisa que esse zoom esteja em 100%. Posso imprimir a borda da página, né, que ele vai criar uma bordinha preta aqui. É bom para quando você precisar recortar, às vezes, né, você saber qual que é o limite do arquivo, porque às vezes tem uma parte branca e daí imprime no branco, né, então você acaba não enxergando onde que é o final do convite, então, da arte, enfim, o que for. Então, vem aqui e vou dar um OK. Ele vai abrir para mim o PDF Creator e eu vou gerar um PDF de novo, né? Então, ó, veja bem, ele dividiu 100 convites, 100 ingressos em 5 por folha. Então, tem 20 páginas, né, que ele está gerando para mim. Vou lá, vou nomear o nome dos ingressos de novo. Vou colocar ingressos 2. Ingressos 4, vou colocar assim, porque acho que eu já tenho outro arquivo salvo. E vou dar um save. E ele vai gerar para mim esse arquivo com vários PDFs dentro de um PDF, né, que seriam vários ingressos dentro de um PDF geral. Então aqui, como vocês podem ver, apesar de estar de ponta cabeça, né, não sei por que razão ele fez de ponta cabeça, mas ele ficou, né, todos os ingressos. Então, se eu quiser girar, acho que eu consigo aqui no próprio Foxit. Ó, eu girei todos os arquivos aqui, ó, e girar para a direita ali. Então tá aí, ó, o meu arquivo, vários numerados aí, ó. Eu consigo imprimir, né, e tá recortando aí tranquilamente. Beleza, pessoal? Se gostou, deixa um like aí, comenta se tiver alguma dúvida. Que for possível estar ajudando, vou estar respondendo os comentários aí. Até mais.